No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas crenças que temos na educação e a sua comparação com factos e alguns estudos, ainda no âmbito dos projetos de promoção do sucesso escolar. Vamos começar por ver o que é que respondemos no inquérito feito, vamos confrontar isso com o que a ciência diz e depois vamos pegar nesta informação para tentar identificar algumas dissonâncias na nossa ação e começar a identificar fragilidades que possam ser trabalhadas nos nossos projetos de promoção do sucesso educativo. Esta imagem pode ver-se qual é o resultado nos exames em cada um dos distritos e a sua comparação com as habilitações da mãe, uma vez que foi descoberto que há uma grande correlação entre estes dois fatores e, como podemos ver, há uma certa correlação que é visível. Quanto maior os estudos da mãe no eixo horizontal, se há uma maior percentagem de mães com o 12º ano, tendencialmente os resultados dos percursos de sucesso aumentam. Só que aparecem aqui um conjunto de distritos como Braga, o Val do Ave, Porto Alegre, que têm bons resultados, estão neste quadrante dos bons resultados, acima da média de Portugal, acima dos 40%, mas as mães não têm habilitações. Então temos que pensar, então o que é que está aqui a fazer diferença nestas escolas? Será uma questão de capital social? Será a própria comunidade, o envolvimento, os escuteiros, as comunidades e a aprendizagem que promovem, a sociedade? Será isso? Ou será o efeito de escola? Será que a escola nestes distritos consegue ser mais eficaz? Ou será mesmo o efeito de turma, ou seja, as turmas são constituídas de forma diferente nestes locais? Este gráfico leva-nos a refletir sobre uma questão essencial. Não nos podemos focar num único fator para predizer o sucesso e os pais, que é um dos fatores que nós, como professores, mais referimos como importantes para o sucesso dos alunos, nem sempre isso se verifica. E há distritos em Portugal em que são a prova disso, em que as mães não têm grandes habilitações literárias. Aliás, Braga tem uma percentagem de mães com 12º ano ou mais muito, muito baixa, na ordem dos 27%. 26, 27%, e mesmo assim os alunos há uma percentagem de percursos com sucesso relativamente elevada. E isto dá que pensar. A segunda situação, isto tem a ver com a resposta que nós demos, cá está, quando perguntamos qual é o fator decisivo para o sucesso dos alunos, nós respondemos, na maioria dos casos, no inquérito que foi feito, os pais e o acompanhamento, em 50% dos casos. E a seguir falamos da questão do efeito turma, 30%, falamos da questão da turma onde o aluno está. Mas quando nós vamos olhar para a bibliografia, aquilo que aparece é um bocadinho diferente. Sugiro a consulta deste livro, O Professor Faz a Diferença, de Silvio Lopes, de 2010, que é uma boa referência de estratégias de sala de aula, e segundo o estudo presente neste livro, estudos internacionais, de Eaton e vários outros estudos, a seguir à variação do rendimento escolar devido ao aluno, ou seja, às diferenças dos alunos, o fator que mais decide o sucesso são os professores. 30% do sucesso deve-se à ação do professor. Isto é uma responsabilidade para o professor, mas é também um assumir de que podemos fazer a diferença. Mais que o diretor da escola, ou a política de escola, ou os colegas, a turma, ou mesmo os pais, a variação nos resultados académicos está muito relacionado com o professor. Isto deve nos dar ânimo, ou seja, nós podemos fazer a diferença, podemos tentar planificar projetos de sala de aula, de didática, onde consigamos envolver os alunos e levar às aprendizagens. Isto, claro, sem cair em exageros de responsabilização, porque temos que fazer o melhor que conseguimos com os recursos e com a formação que temos disponível neste momento. Outra situação foi o inquérito realizado, em que responderam 24 professores. As medidas que são referidas, a primeira medida é a redução do tamanho das turmas.
a maioria dos professores, 91%, refere que as turmas deviam ter um tamanho maior. A seguir, os professores reconhecem o aprender a aprender como uma forma boa de promover as aprendizagens dos alunos e melhorar a recuperação dos alunos, e de seguida vem a tutoria pelos pares, ou seja, colegas, alunos a ajudarem-se entre si, e o envolvimento de educação. Isto é a nossa opinião. Como podem ver, a nossa opinião está em consonância aproximada com o que dizem os estudos. Este estudo do Aqueduto, que vai buscar um estudo internacional sobre a relação entre o custo das medidas e o impacto na melhoria dos alunos em termos de meses, custos em dólares, está na linha azul, e benefícios em meses de aprendizagem que o aluno recupera, quer a opinião que está na nossa cabeça, quer a opinião do estudo, as retenções não são, repetir o ano não é uma boa forma de melhorar o progresso dos alunos. Aliás, como podemos ver no gráfico, há uma perda de 4 meses e um gasto de cerca de 7 mil dólares por cada aluno que repete um ano. Ou seja, o impacto na aprendizagem não é significativo, não equivale a um ano, equivale a 4 meses, e há um gasto muito elevado. Se formos continuar a ver, por exemplo, aquilo que os professores também não referiram, como alargar o período letivo ou escolas de verão, que tem um custo baixo, cerca de 500 dólares, mas também o benefício na aprendizagem não é dos mais elevados, tem um benefício de cerca de 2 meses. Portanto, os professores também estão aqui um bocadinho em consonância. Quando nós falamos na redução do tamanho das turmas, este tema é muito, muito polémico. Há estudos em vários sentidos. Este estudo em particular refere que a redução do número de turmas tem um ganho de cerca de 3 meses na aprendizagem. Ou seja, parece-me que é significativo. O custo também não é dos mais elevados. Por exemplo, quando comparado com uma retenção escolar, não tem nada a ver. Portanto, parece-me que a sensibilidade que temos também é interessante. Onde a nossa sensibilidade começa a ter algumas divergências é na questão, por exemplo, da tutoria pelos pares, que realmente é muito eficaz. A questão do envolvimento dos pais, em que nós referimos bastante a tutoria pelos pais, o apoio dos pais, e para ser um programa bem montado é necessário recursos, normalmente psicólogo ou assistentes sociais, que têm alguns custos, e a eficácia está a um nível dos 3 meses, mas quando olhamos para esta panóplia de estratégias, claramente o trabalhar, o aprender a aprender, a metacognição na sala de aula, ou seja, a estratégia pedagógica que trabalha o aprender a aprender, ir trabalhando as competências, melhorar a leitura, melhorar a interpretação, utilização de mapas de conceitos, estratégias de aprendizagem imbuídas no conhecimento, é sem dúvida a estratégia que mais impacto tem nas aprendizagens. Nós vemos um impacto de 8 meses para um custo baixo, uma vez que trata-se de reformular a sala de aula, reformular as práticas para conseguir melhorar os resultados dos alunos. Se calhar isto é um caminho que fica em aberto. Depois podemos ver os vários aspectos. A tecnologia digital também tem o seu impacto, também pode ser utilizada para melhorar, não tão elevado como os restantes. Outro aspecto que merece a nossa atenção é a questão das explicações individualizadas. Não referimos isso no inquérito, poucos professores referiram, só 4 professores é que referiram em 24 que a explicação individualizada terá um bom impacto, mas como podemos ver, tem um impacto forte e vale a pena tentarmos sentar ao lado do aluno, no momento da aula ou fora da aula, tentar explicar os conteúdos, tentar perceber o que o aluno percebeu e não percebeu. Também merece uma atenção nas nossas estratégias pedagógicas. Por exemplo, através da diferenciação, deixando grupos de alunos a trabalhar autonomamente e dedicando tempo para alunos com mais dificuldades ou que não perceberam um determinado conteúdo. Continuamos esta nossa interpretação com uma reflexão muito importante. Neste momento, a escolaridade obrigatória é até aos 18 anos. E esta escolaridade obrigatória até aos 18 anos implica reformularmos a forma como os alunos progridem. Por exemplo,
quando nós olhamos para o Decreto-Lei 17/2016, da avaliação, a lógica de ciclo é essencial. E quando nós comparamos, por exemplo, o ensino básico, um aluno que tenha negativa a duas disciplinas, como português e matemática, em muitas escolas é retido. Mas quando nós olhamos para o 10º ano, por exemplo, o aluno que tenha uma negativa de 8 valores, transita e pode fazer média com o 12º ano, ou seja, acabamos por ser mais exigentes no ensino básico, que é o nível inferior em que há mais diferenças entre os alunos, do que no ensino secundário. E esta lógica de ciclo tem que começar a estar mais presente para nós termos alunos a fazer um ciclo inteiro e depois uma retenção no 9º ano, por exemplo, ou no 6º ano, mas sobretudo no 9º ano, tem muito sentido. Os alunos já têm maturidade e assumem muito melhor esta retenção e este chamado de atenção do que uma retenção, por exemplo, no 7º ano, que é muitas vezes contraproducente. Portanto, temos que atentar a esta lógica de ciclo na avaliação. Outra questão que aparece aqui que devemos destacar é a questão do que é a avaliação formativa. O mesmo despacho e despachos posteriores falam na questão da avaliação formativa. E muitas vezes nós não prevenimos, fazemos mais reação. O aluno teve negativa e nós só depois é que vamos reagir a esse facto e damos-lhe negativa. Mas se calhar o conceito de avaliação formativa tem a ver com outra coisa. Não é mandar os alunos para os apoios, para as coadjuvações, é fazer uma avaliação formativa e, com base nessa avaliação formativa, fazer uma recuperação dos alunos ainda em sala de aula. E esta avaliação formativa pode pode assumir vários papéis, portfólios, trabalhos, fichas formativas com correção e com feedback. O feedback é essencial, dizer aos alunos o que é que ele já aprendeu, o que é que não aprendeu. A questão da avaliação digital também é muito importante. E é importante refletirmos de como é que estamos a fazer esta avaliação, se ela realmente é formativa. E esta reflexão sobre o que é a avaliação formativa é muito importante. A avaliação formativa supostamente implica que depois desta avaliação alguma coisa vai ser diferente em função do resultado que o aluno teve. Se o resultado foi bom, ótimo. Se o resultado não foi bom, vai haver estratégias de remediação, vai haver mudança, vai haver atividades diferentes na sala de aula ou fora que permitam corrigir esta não aprendizagem. Aliás, há uma frase muito interessante que resume um pouco esta ideia. Se pensarmos na forma como avaliamos, podemos falar na forma como trabalhamos os conteúdos na sala de aula. Se avaliamos de uma forma mais interativa, com muito feedback aos alunos, se calhar estamos a fazer uma avaliação mais formativa. Se esperamos pelo final do período ou pelos momentos de avaliação sumativa apenas para dizer ao aluno e dar-lhe feedback sobre o que é que ele já aprendeu e não aprendeu, pode ser muito tarde e podemos não estar a conseguir fazer uma formação completa. Para terminarmos esta questão da avaliação, da retenção e da progressão, vale a pena refletir no despacho normativo 1F 2016, por exemplo, a questão dos casos especiais de progressão. Não é só os alunos que têm condições muito boas de aprendizagem que podem progredir. Um aluno retido pode no ano seguinte no ano subsequente pode avançar se estiver a recuperar, e a questão é se estamos a acompanhar estes alunos, estamos a verificar se cumprimos ou não, se os alunos estão ou não depois da retenção no ano seguinte a melhorar e podemos progredi-lo para o ano que supostamente devia estar. Isto sempre tendo em conta a lógica de ciclo. Basicamente a reflexão que devemos fazer é se a retenção é um castigo ou se estamos a utilizar a retenção como medida pedagógica. E acima de tudo relembrar que, por uma questão neurológica, um adolescente neurologicamente não consegue entender um castigo a tão longo prazo como a retenção. Isso não faz grande influência sobre o adolescente. O adolescente precisa de feedbacks constantes e diários de progresso, de trabalho, e não basta o adolescente saber que se não trabalha vai ter uma retenção no final do ano, porque isso é muito distante e neurologicamente o adolescente não consegue processar, não consegue ter autocontrole suficiente, na maior parte das vezes, para reagir a isto. E nós adultos, como pais, como professores, temos de estar aqui constantemente a relembrar
não através da retenção, mas através do feedback, da avaliação formativa, aquilo que é preciso aprender, aquilo que é preciso fazer, como é que está a evoluir a progressão, a avaliação do aluno, como é que ele está a evoluir, como é que está a aprender, e com base nisso tentar dar-lhe feedback e tentar motivá-lo para a aprendizagem, para evitarmos a todo custo a retenção, que não pode ser vista como um castigo. Não podemos continuar a castigar os alunos, sobretudo quando pensamos numa lógica de ciclo. Finalmente, ficamos então com um estudo de Joaquim Azevedo, em que divide, neste resumo, as causas do insucesso, ou as causas do sucesso, em 4 áreas, começando pela parte institucional, do clima de escola, do projeto educativo da escola, a forma como os professores se articulam, que é muito importante, como é óbvio, mas não esquecendo a questão pedagógica e didática, que hoje é muitas vezes esquecida, a questão como é gerida a sala de aula, a questão como é estabelecida a relação do professor-aluno, a organização do currículo, quais as metodologias dominantes e como é que se aproveitam essas metodologias para desenvolver a metacognição, quais os critérios de organização dos grupos das turmas, que deviam ser mais flexíveis, e como é que a avaliação ajuda os alunos a progredir ou não, a questão da avaliação formativa. É óbvio que depois temos aqui campos do grupo, do âmbito do aluno individual, mas também da comunidade e da família, mas isto são aspectos que nós não podemos controlar tanto. Okay? Portanto, devemos pensar no efeito de escola, se nós pudermos ter projetos que possam impactar na escola toda, é muito importante, porque a escola pode fazer diferença, como vimos no início desta apresentação. Há escolas que conseguem ser muito eficazes, mesmo com pais com poucos estudos, conseguem melhorar os resultados dos alunos, e há muitas escolas que conseguem fazer isso, mas acima de tudo os nossos projetos devem centrar-se na sala de aula. E pensarmos que o professor tem uma responsabilidade de cerca de 30% da nota dos seus alunos e pode fazer a diferença. Pode criar projetos pedagógicos e didáticos que façam a diferença. É óbvio que também há aqui um bocadinho o efeito de turma e a gestão do grupo turma, que através dos projetos como o Turma Mais ou o Fênix podem ajudar a explorar este efeito, mas o sucesso está neste eixo relacionado com o efeito de escola. Os projetos podem estar relacionados com o efeito de escola e com a sala de aula, com o efeito de professor. O professor é o fator com mais influência na aprendizagem dos alunos, à frente da família, à frente do fatalismo sociológico, da origem dos alunos, da etnia, do nível de vida, do índice de desenvolvimento social do município. À frente desses aspectos todos, e até mesmo do efeito de escola, está o efeito de professor. E é importante que estejamos motivados e que tenhamos capacidade para fazer esta intervenção. Neste sentido, convido-vos a uma reflexão, com base neste levantamento de Joaquim Azevedo. Vamos pensar qual é a área ou quais são as áreas onde há mais fragilidades, onde a nossa ação poderá melhorar mais. Será dentro da sala de aula? Será na questão da escola? Será a questão didática? Será a questão do relacionamento com os alunos? Será a questão da disciplina? Temos que pensar na escola como um todo e as pessoas que estão ao nosso alcance, os colegas que nos podem ajudar, e ver que projeto é que poderíamos ou gostaríamos de desenvolver neste âmbito. Qual destas áreas é que gostaríamos de tocar? Nunca esquecendo que nós é sempre melhor que eu, no sentido em que se pudermos trabalhar em equipa com colegas é sempre muito bom, ou mesmo trabalhar com grupos de alunos é sempre muito melhor do que trabalhar só com um aluno ou só individualmente. Nós é sempre melhor do que eu. A questão das práticas pedagógicas, vale a pena refletir em práticas pedagógicas e como é que elas podem introduzir a melhoria na sala de aula e nos resultados do sucesso. E, acima de tudo, não esquecer que trabalhar concertadamente no conselho de turma, falar com a turma, falar com os pais, esse trabalho concertado é sempre muito mais eficaz do que um trabalho individual. Vale a pena fazer uma comparação com as famílias. Quando recebemos uma família de um aluno em que o pai e a mãe dizem coisas diferentes e não estão de acordo, claramente vemos que o aluno vai ter problemas porque não há uma orientação educativa clara, e isso é muito grave.
Na sala de aula tem que se passar a mesma coisa. Quanto mais o projeto que nós fizermos for direcionado e acompanhado por outros professores ou por vários alunos, quanto mais pessoas estiverem sintonizadas, mais concertadas, melhor será esse projeto. Portanto, fica aqui um pedido de reflexão, olhando para este quadro, qual é a combinação de fatores, qual é a fragilidade que nós identificamos no grupo que queremos trabalhar, e refletir um bocadinho sobre aquilo que podemos fazer a diferença como professores.